Claro que, confirmo, você está mentindo. Não se preocupe. Diga a verdade. Ele expressou, é claro, todo mundo quer ser mais forte. Mas como fazer isso, deixando essa energia interna se harmonizar com o corpo? Certamente nos ajudará no processo de movimentação de energia. Ele respondeu mais simples. Mais simples, mais simples, mas como... Então você sabe o caminho. Diga-nos rapidamente, é claro, para ficar mais forte. Todo mundo quer. Você compromete? Ok. Em geral, é um aplicativo simples. O arco está sobre aquele ponto de acupuntura. Grande exibição, ainda é cético. Claro que sabemos disso. Afetando os pontos de acupuntura e limpando-os. O artista irá então ativar seu potencial. Assim que ele terminar de falar, todas as 4 pessoas de repente parecem descobrir algo. Chamaeng jogou seu código e confirmou. É isso. Eu vou limpar para que todos possam absorver o ingredientes restante medicinais do elemento misto de Z. Para fazer isso, todo mundo tem que ser um pouco paciente. Você quebra seu pulso com apenas alguns socos simples. Todos vão se sentir muito melhor para melhorar suas habilidades nas artes marciais. Todos não deveriam culpá-lo. Seus olhos brilharam e um sorriso estranho apareceu. Enquanto isso, na plataforma de artes marciais, o mestre da seita bebeu seu chá e disse: é assim. Se tivéssemos tentado o nosso melhor, teríamos que suportar. Se soubéssemos que não havia nada assim dentro da semente da espada, nós não precisaríamos tentar tanto. Isso absolutamente não é sua culpa. Sim, me desculpe. Não há necessidade de ser assim. As coisas não precisam ser forçadas. Ganância levará ao desastre. Se não é nosso, então deixe ir. Felizmente, desta vez, escapamos com segurança. Mas o fato de que os discípulos tiveram que arriscar suas vidas e também nos tornou bastante culpados, que tendem a ouvir, mas permanecem em silêncio. O mestre de artes marciais abaixou sua xícara de chá e continuou, não esperando que o elixir medicinal faça tal coisa, já que ele queria enganar seus juniores assim. Não há nada que possamos fazer. Nada se torna nada. Tudo fica sem nada. Mas lá eu ouvi algo que me fez pensar. Você enfrentou aquele pirralho Chamaeng inconclusivamente. Eu respondi: sim. Então ele é definitivamente um gênio. Sim, isso é verdade. Ele explicou, agora, claro, em uma luta de longo prazo. Eu ainda vou ganhá-lo, mas no futuro, eu realmente não tenho mais certeza que a força da criança melhorou muito rapidamente. Isso é exatamente o que eu estava pensando também, tanto que me sinto impotente para suprimi-lo mais. Então, sim. Depois de ouvir isso, Rodon franziu a testa, pensou. Ele reconheceu a força do pirralho. Isso significa que os dois equilibraram sua força. A diferença entre vitória e derrota provavelmente estará em questão de
segundos. Ele segurou a xícara de chá novamente e disse: É verdade. Que quando soube que o garoto ganhou sem lutar, eu pensei que ele tinha sorte, mas agora é problemático. Mas vamos esquecer que é um desperdício de dúvida, quero dizer. Ele disse que eu também sei. O filho costumava dela sempre andar de mãos dadas com as artes marciais. Um dos 9 grandes sexos, mas agora é diferente. Oasan entrou em colapso, mesmo que outro gênio apareça. Só virá, é isso. O tempo é limitado. O mundo é perigoso. Esse garoto pode desenvolver o filho, não pode mais ajudá-lo. Mas é apenas um fardo para aquele garoto. O fardo que vai arrastar a criança cada vez mais para baixo. Ru 10-2 vagou novamente. Mas aquela criança é realmente rara, em centenas de anos. Além das artes marciais, ele também tem uma mente rápida. Eu aprecio aquele garoto. Sim, eu convenci a pirralha a deixar seu filho para baixo. Para se juntar à equipe de artes marciais, é que eu também quero treiná-lo para ser o próximo mestre de artes, se ele se juntar às artes marciais. Ouvindo isso, a líder da seita, parou e olhou para a seita em contemplação. É verdade que estou indo longe demais com isso. Mas ele ainda disse isso, mostrando que ele tem grandes esperanças para aquele garoto. Certamente agora ele já admira a força do garoto. Os dois continuaram conversando assim, sem saber que em algum lugar o irmão Tio Bagshon estava praticando muito, comendo juntos e lutando com Chamayang. Ele parecia muito vagaroso, disse. Eu entendo, mas isso não pode mudar nada. Apenas com sua própria força que não é suficiente. Querer que uma seita seja mais forte é demais para uma seita ser forte. Todos os discípulos dessa seita devem seguir em frente, juntos. Só então eles podem criar etapas sólidas. Mesmo que aquele garoto seja forte. Eu acho que ele não pode fazer isso. O Ashan está muito derrotado agora. Mas aqui também precisamos prestar atenção às ações de Oa-san para abrir a porta para sair. Antes de sair oficialmente, ele o lembrou, mas Kid também estava ciente do que seu irmão mais velho havia dito. O fato de que ele estará sozinho. É impossível reviver seu filho. O mestre de artes marciais ainda está confiante. E daí, se ele sabe que pode fazer isso, todo mundo fez isso. Na verdade, não é novo. Aquele garoto sozinho pode ser forte, mas todos os discípulos da Flor Branca para segui-lo. Isso é impossível. Rutan 2 não continua a dizer mais. Ele saiu oficialmente, a porta se fecha. Estar sozinho, na sala, o falso caminho. Verdadeira pessoa é sempre leal aos seus pensamentos. Esta é a minha resposta. Uma pessoa não pode fazer tudo. A ascensão de uma seita depende de muitas coisas. Outro fator
Não importa o quão inteligente você seja, você ainda precisa de tempo para desenvolver, mas neste mundo sangrento, quantos grandes talentos existem, tudo precisa de experiência acumulada ao longo do tempo. Mas aquele garoto ainda é jovem. Como posso ganhar essa experiência? Quando eu fico cada vez mais velho, tenho que ganhar experiência, então eu estarei porque minhas forças se esgotarão. Mas, se aquele garoto pode fazer aquele milagre, talvez, no futuro, Oa San superará as artes marciais novamente. Ele riu e murmurou, mas isso era impossível. Eu estava muito preocupado. Pôr do sol desaparece gradualmente. No chão claro, 4 pessoas, ou a San, estavam mentindo menos. John gemeu suavemente e acordou. Quando me sentei, eu me perguntei por que eu estava deitado no chão assim. Algumas horas atrás, Jogul foi espancado inconsciente. Ele rapidamente agarrou seu irmão mais novo e gritou: "Por que você nos venceu assim? Por que você não pensou em nos dar nenhum rosto? É tão injusto." Tian Yang apenas acenou com a mão para confortá-lo. "Vamos lá." Você disse isso tão suavemente que eu não conseguia ouvir nada. Se eu pudesse absorver todo aquele remédio medicinal, não importaria se eu tivesse que suportar um pouco de dor. Os pulmões de Yeon estavam explodindo. Gritou. Isso realmente me irritou. Ele ignorou a repreensão e continuou a atacar. Ok, vamos continuar lembrando disso. Ele imediatamente sentiu uma dor de cabeça e murmurou: "Parece que apanhei demais." Então, eu desmaiei. Aqui é realmente um demônio. Tal irmão não será poupado. Depois de dizer que ele caiu no chão novamente, tão cansado que parou de se deitar para descansar um pouco. E se levantou novamente apenas para ser espancado, ainda mais cansado. Agora é só sentar e, quando você chegar lá, continuar a cadeia de comer cebolas. Cultivo é muito bom para nós no futuro e não queremos evitá-lo. Mas enquanto estava deitado, ouvi fungar ao meu lado. John virou a cabeça para a direita e viu uma silhueta sentada. Ele se levantou em pânico. É uma obra. Prema. Você está bem? Jogu se virou com lágrimas nos olhos e gritou: "Irmão, você está chorando." John correu para perguntar: "Onde você está ferido?" Jogal cobriu o rosto e respondeu: "É a força interna em seu corpo." Tinha aumentado um pouco. Ele estava sem palavras. Esse cara foi espancado tanto que estava em coma. Ele chorou profusamente e disse: "O bom é que minha força interna aumentou muito. Mas a ferida se recuperará muito mais rápido do que antes. Então temos que ser um saco de pancadas para aquele cara mau, para lutar." Apenas Yandong ficou atordoado. É isso. Eu entendo quando você diz isso. Ele tentou sua força interior para ver como era. Mas finalmente tenho que admitir. É verdade
que a força interna do corpo aumentou um pouco. Joe chorou mais lamentavelmente quando ouviu. É verdade que, com boa sorte, há azar, mesmo se foram espancados até ficarmos parados e não conseguirmos nos levantar. Seríamos deixados sozinhos. Mas se recuperarmos isso rapidamente, vamos bater de novo. Tô tão cansado daquele cara. Coisas felizes acabam sendo tristes. É verdade que quanto mais penso nisso, mais irritado eu fico. Grande mostrado, com a cabeça inchada, também veio conversar. É este o processo que nos empurra para absorver tudo. O poder medicinal da pílula mista de Yuan. É mais correto acertar, mas não importa o que digamos. Graças a sermos atingidos, assim nos beneficiamos. Isso nunca aconteceu nos tempos antigos. Parece absurdo, mas na prática faz sentido. Olhando para ele, com o rosto inchado a ponto de perder sua beleza original. John ficou assustado e exclamou, olhando pro tio assim lá. Eu não entendo o quanto ele foi espancado. Seu rosto estava completamente machucado. E ele ainda não se recuperou. Chen Yang, de repente, saiu e falou, assustando a todos. Era bom falar bobagem um com o outro. Big Sean explicou que também precisamos descansar. Mas eu não entendo porque depois de ser espancado, nossa força interna aumenta tanto. A situação é realmente confusa. Ele repetiu. Isso aconteceu. Eu já disse isso antes. As pessoas não prestam atenção. Para que todos absorvam o poder medicinal da mistura. Você está tomando pílula. Eu já tenho que ajudar a todos, com todas as minhas mãos e pés doendo. Vocês dois olham para ele e avaliam silenciosamente. Que diabos todas as suas mãos e pés estão doendo? Eu também estou querendo saber que ninguém sabe. Que aumentamos nossa força interna. Mas é por isso que é difícil para nós entender. Como você disse, pontos de acupuntura são um processo que ajuda pontos claros de acupuntura de bloqueio no corpo direito. No entanto, este método é realmente um pouco diferente. Ele ficou surpreso e apontou para o rosto e perguntou: qual é a diferença? O que você quer dizer com isso não é demais. Então por que estamos lutando assim? Chung Myung, pulverizado, por que lutar? Por que meu tio disse isso? Acabei de ajudar todos a limpar os meridianos e mostrar um pouco de carinho a todos. Ele estava tão bravo que ele queria sacar sua espada e desafiá-lo. Diabo malvado. Ei, você pode dizer que eu arrisquei minha vida com você. John rapidamente abraçou seu irmão para impedi-lo. No final, ele teve que tentar se acalmar e dizer: mas é verdade que, já que ele é um demônio, ninguém pode entender o que ele faz. Mas no final, fazer isso nos ajuda. Então nós apenas temos que suportar isso mesmo. Ele se aproximou, apontou 2 dedos em seu peito e perguntou: mas mesmo que meu tio tenha notado a mudança, talvez eu não, hein? O que quero dizer é que ter milho forte como este, quando se formou grande show, olhou para ele e respondeu: tem músculos fortes.
É o resultado do meu árduo processo de treinamento. E nada mais, ele franziu a testa. Isso mesmo, mas por que o treinamento me dá esses músculos? Ele, de repente, hesitou bem isso, sem saber o que dizer. Ele se virou para olhar para Junjong. Chamayand explicou simplesmente colocar: quando treinamos duro, o corpo se machuca mais. O que você está dizendo? Eu não entendo. Quando estamos feridos, as fibras musculares serão danificadas e rasgadas. Yanjong perguntou imediatamente: você quer dizer que, naquela nossos época, músculos formarão novas conexões e se tornar maior e mais forte, certo? Claro, em geral, qualquer área ferida terá quase o mesmo efeito. Tudo se regenerará e formará novas conexões. Para aumentar essa área, mesmo que os ossos estejam quebrados, quando eles também pode ajudar a tornar as coisas mais resistentes. Claro que nem tudo é assim, mas, em geral, este método é verdadeiro mesmo para artistas marciais como nós. Então, pode ser que se machucar é a melhor maneira de praticar. Grandes dúvidas mostradas é que, certo, ele afirmou que é verdade, que soa bastante absurdo, mas na verdade médicos que pesquisaram, que fundaram para ser assim. O sexo que pratica habilidades externas. Vem aplicando isso há muito tempo. Assim como Shao, eles praticam duramente pegando seus corpos e sendo atingido por paus e varas, mas ainda está tudo bem. Olhe para seus músculos. Lá são fortes como a mesa. Quanto às palmeiras de areia de ferro, eles colocam as mãos na areia quente para praticar. Essas mãos são tão duras quanto aço frio. Não são eles, mas esses são artistas marciais, cultivando técnicas externas. E nós, em um sol, não somos. Chanhyang levantou a mão para os dois verem. E explicar que temos habilidades internas e externas. Claro, um pouco diferente deles. Mas olhando para nossas mãos, sabemos que, quando seguramos espadas de madeira e praticamos por muitos anos, calos se formam em nossas mãos. Esses traços ajudaram a tornar nossas palmas mais fortes. Agora mesmo, se praticarmos espadas de madeira o dia todo, nossas mãos não vão doer. Big Sean olhou para sua mão e, de repente, percebi que era verdade. Ouvindo que ele estava ainda mais confiante em afirmar que meu método de fazer as coisas era eficaz. Agora, a força interna de todos aumentou muito. Claro, o que quer que você faça, se você fizer muito, será prejudicial. Então, também é necessário saber como ajustar de acordo para fazer melhor capaz de absorver essas forças externas. Quanto à força interna no corpo. Quando nossa energia vital é danificada devido a lesões internas, depois que o corpo se ajustar à recuperação, a quantidade de energia restaurado se tornará mais forte, e mais forte do que antes, cabeça. Eles parecem concordar. Como você disse, eu sei disso. Mas eu realmente não conheço ninguém que se recuperou de lesões internas e é muito mais forte.
Ele respondeu, claro, se recuperando de lesões internas. Ainda é difícil porque leva muito tempo para acumular. Perdeu força interna e, uma vez formado, eles não podem ser mais fortes ainda. Mas a diferença aqui para todos é que seus corpos estão armazenando uma grande quantidade de yuan, poder medicinal que ainda não foi totalmente absorvido. Então, o energia vital é imediatamente compensada. A partir daí, então você não precisa perder. O tempo de recuperação é como pessoas normais. Quando ele ouviu que de repente se lembrou que ele tinha armazenado o poder medicinal para ser capaz de fazer isso. Como eu disse, quando o corpo é ferido, sua energia vital lentamente terá que formar um novo fonte de força interna, ou encontrar uma fonte de força interna no corpo, que sobra para compensar a deficiência, a fim de restaurar lesões internas. Felizmente, temos muita energia interna, depois de usar pílulas de elementos mistos. Quando há um suprimento tão excessivo de danos, energia vital, o corpo se recupera continuamente mais rápido. E a força forma também é mais forte do que antes. Exercícios internos e externos. Pode ser aplicado a esta prática. Sim, mas é claro, você precisa prestar atenção a muitas coisas diferentes, dependendo da situação. Ele perguntou novamente então, você nos causou ferimentos internos. Então o corpo se recuperou automaticamente e criou um novo fonte mais forte de força interna, ao absorver o excesso de poder medicinal deixado no pílula de elemento misto. Certo? É isso. Os dois ficaram atordoados. Meu Deus, meu Deus. Nós dois ficamos emocionados em elogiar Eu realmente não penso como você pode ser tão inteligente. Chama Yang, como você conseguiu esse conhecimento profundo? Acontece que, além de ser bom em bater nas pessoas, há também outras coisas que foram feitas muito bem. Chan Haen ficou com raiva quando ouviu isso. E ele disse coisas ruins sobre mim. Claro, para nenhum conhecimento como este. Não é simples tê-lo. Temos que ser gravemente feridos, inúmeras vezes em nossas vidas passadas, e depois se recuperar repetidamente para ganhar experiência. Tal para falar sobre o campo de batalha da vida e da morte. Eu passei por muita Agora eu só aplico um método mais gentil de bater e amor para vocês. Você não pode enfrentar tantas vidas e mortes quanto eu. Então, é compreensível. A primeira vez que você experimenta essa diferença na prática, você pode ter perguntas. Ele pensou sobre isso e disse, ok. O objetivo é ajudar a todos a aumentar a força que eles alcançaram. Você não precisa entender totalmente este método. Por que você se cansaria desse método? Simplesmente pense em continuar levando minhas surras demais. Então você se tornará mais forte. Se você pode pensar claramente assim, você não sentirá mais dor. Claro que não importa o quanto eu lute. Eu sei como me parar para que você não morra. Se você morrer, você só morrerá em um duelo de vida ou morte. Certo? Ninguém escreveu a prática. Então todos se preparem
para serem amados por mim. Você começou a quebrar suas articulações e aquecer seus ombros. John, e grande mostrado de repente ficou pálido. Deixe esse diabo dizer uma coisa de cada vez. No fim, ele ainda quer nos vencer sem se ressentir de nós. Ele suspirou e aceitou. Eu entendo. Então, o que você quer dizer é que se continuarmos a lutar enquanto ainda temos a força do elemento misto, pílula, em nossos corpos, então seremos ainda mais fortes, né? Ele sorriu e respondeu isso mesmo. Então, apenas pratique assim. Você precisa para aproveitar ao máximo o poder medicinal restante. Big Sean segurou o punho da espada em sua mão e puxou para lembrá-lo. Bendito, mas tenha cuidado para não exagerar. Há um limite para o que eu posso suportar. Se você ficar muito animado, eu posso te dar uma marca de espada em seu rosto. Então você vai parecer ainda mais com um diabo. Chan Mayang mais. Parece que você também tem excesso, poder interno em seu corpo. O corpo ainda não absorveu certo. Chan Yang silenciosamente enrolou os lábios e aprovou ok. Personalidade, muito correta. Não importa o quanto você seja espancado, você ainda fará o que é benéfico para o filho. Esta é a personalidade que eu gosto em você sendo mostrado. Ele desafiou e pulou. Tendo terminado de falar, grande show. Corte a espada para baixo, deixe-me ajudá-lo. Absorveu um pouco do excesso de poder medicinal em seu corpo, Chan Mayo, que ele rapidamente se afastou, enrolou o punho em um punho e usou um pouco de sua energia interna para responder. Aquela coisa, então, é claro, não preciso da ajuda de ninguém. Um barulho alto, ocorreu o resultado, é óbvio para todos. Depois daquele dia, a carruagem continuou a se mover. Todas as tardes, todos lutam juntos. De manhã, estávamos a caminho novamente. Muitos dias se passaram, a ação continuou repetindo. Em uma noite clara, ao luar, Li Bao sentou-se em uma carruagem puxada por cavalos, enrolado em um cobertor, segurando uma xícara de chá quente, assistindo todos lutarem e exclamando silenciosamente: que grupo estranho de pessoas! Já faz quase uma semana, mas eles praticam luta o dia todo. Ainda não há perda de impulso. Sem ferimentos graves. Quanto mais eles lutavam, mais entusiasmados eles se tornavam. Que era estranho, o jovem líder, que antes era muito forte, foi espancado até perder sua forma humana. Mas agora aquele pequeno líder sofreu muito. A batalha é quase equilibrada em ambos os lados. Do outro lado, Chan Mayang se esquivou do ataque e escovou a perna de Anjong. Acabei de ensinar. Vamos lá. Preste atenção abaixo. Se você deixar a brecha assim, o inimigo vai te condenar ao céu. Em seguida, ele chutou de orgulhar no estômago. Então, bateu Lula nas costas. Próximo,
Uma mão bateu grande, brilhou forte na lateral do rosto. Preste atenção, você tem que superar suas próprias fraquezas. Por que você continua dizendo isso? Todos ainda estão sendo punidos como de costume. Então você ainda os repreende. Se você não prestar atenção quando lutar contra seu inimigo, quem vai te lembrar? Neste momento, todos no grupo foram espancados por ele, cada um voando em uma direção. Algumas pessoas batem nas árvores, outros rolaram no chão. A luta parou temporariamente lado de Chamayang. É verdade que vocês melhoraram, mas você ainda está muito fraco. Eu vou sair aqui um pouco. Vocês se sugerem, então medite e recupere. BX, mostrado ofegante cansadamente, tentou virar a cabeça para olhar para ele e perguntou: Onde você vai? Estou praticando. Ele respondeu que vou por motivos pessoais. De repente, seus olhos se abriram como se ele visse algo. Jogu, com raiva, cerrou as mãos e desafiou. Ok, vamos nos recuperar e esperar você voltar. Eu, John Sensei, e disse o não. Não o provoque. Vamos nos recuperar rapidamente, ou então estaremos cansados de ser espancados. Grande exibição configurada. Olhando na direção que Tianyan tinha acabado de ir. Ele pensou pouco. Aquele menino tinha algo errado com ele agora. Algo tá um pouco olhando para ele sem expressão. Joe Gui imediatamente perguntou ao tio. O que aconteceu? Grande show, perguntou crianças. Você viu Tianyan suando por algo? Eu não entendo o que o tio disse. Ele disse, como eu disse, você já viu Tianyan assim? Yanjong abraçou seu peito e Sensei e respondeu. Isso é, desde que ele é humano. Suar não é nada estranho. Mas pense, novamente, por um momento. Ele falou de novo, mas prestando atenção. Parecia que ele nunca tinha visto isso antes. Joe Gul contou, ao lutar assim no campo da espada. Eu nunca vi Chamayang suar, mas isso não era nada para um monstro como Chamayang. Lula concordou com a cabeça. Mas por que você pergunta assim, Senhor? Grande mostrado franziu a testa. Isso parece estranho para mim, então eu apenas perguntei. Ele se lembrou alguns minutos antes. Quando você se virou e disse que queria fazer xixi, eu vi o cabelo na nuca de Tianyan. Estava encharcado de um monstro que pode enfrentar um ancião das artes marciais. Está em pé de igualdade. Você pode suar porque você está cansado ao nos enfrentar. É isso porque ficamos mais fortes. Mas como isso pode ser? Não podemos comparar com os anciãos das artes marciais. Mesmo se eu usasse uma pílula mista de Yuan, ainda seria irracional, o que significa como se ele entendesse algo. Ele imediatamente disse às 4 pessoas para se levantarem e irem. No fundo da floresta, Tianyan deita direto no chão e lamentou. Verdadeiramente cansado.
Eu vou morrer para treinar essas pessoas. Eu vou morrer de fadiga, irmão mais velho. Dizendo que é como socá-los para que possam absorver a pílula de elemento misto. Parece simples, mas à primeira vista, todos podem ver que estamos acertando aleatoriamente. Mas não é